Advogado que atua como pessoa jurídica precisa retirar prolabore e como que fica o INSS nesse caso. Se essa é a sua situação e você tem dúvidas, acompanhe esse vídeo aqui até o final. Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade. O nosso objetivo aqui com o canal é trazer informação com clareza, de forma simples e que o empresário profissional consiga aplicar aí no seu dia a dia. Se você é um advogado que presta serviço aí para outras empresas de advocacia ou para empresas de forma direta, né? Você tem clientes que são empresas, emite nota fiscal e para isso você optou por abrir um CNPJ, você trabalha como pessoa jurídica, você pode ter aí dúvidas, né? Se é obrigado a retirar prolabore, como é que funciona, então eu vou falar sobre isso. Quem atua como pessoa jurídica, e no caso aqui a gente está falando de um profissional que atua de forma individual, né? Você exerce a atividade profissional que é o objeto fim aí da sua empresa, do seu CNPJ, você abriu essa empresa para atuar como advogado, você é advogado. Nesse caso, principalmente, é importante sim, é obrigatório, né? Vamos dizer, tirar esse prolabore, porque você trabalha diretamente na sua atividade. Se você não trabalhar, sua empresa não vai ter faturamento, certo? Então não tem justificativa nesse caso para que você não retire prolabore. Existem aí algumas questões, inclusive a legislação prevê, né? Tem uma instrução normativa da Receita Federal que prevê que o sócio que trabalha na empresa, ele precisa retirar o prolabore. E no seu caso, se você é o único atuante na sua empresa, no seu CNPJ, você precisa sim retirar o prolabore. Como é que isso funciona na prática? Vamos entender aqui para você pagar, né, esse prolabore, esse INSS de forma correta, porque sobre o seu prolabore incide o INSS, o seu prolabore é a base, né, o salário de contribuição lá para o INSS, diferente da distribuição de lucros, que é isenta de tributos. Vamos entender mais um pouquinho então. Só para contextualizar, né, o que é o prolabore. Prolabore é o valor que o sócio da empresa retira como remuneração pelo trabalho prestado. Então, no seu caso, se você é um advogado que atua pela sua própria empresa e não apenas como investidor, ou seja, você trabalha ativamente, então, prolabore é obrigatório, como eu já mencionei, certo? A Receita Federal tem a Instrução Normativa 971 de 2009, que prevê, né, que todo sócio que atua na operação da empresa deve receber o prolabore e o que implica em contribuição obrigatória para o INSS. Mesmo sendo uma empresa individual, então se você trabalha nessa empresa, você precisa recolher o INSS sobre o valor do seu prolabore. E qual a diferença? Agora eu vou explicar melhor, né, entre o prolabore e o lucro. Muitos advogados, muitos profissionais podem confundir isso. Prolabore é o salário do sócio, que tem INSS, e se o valor for acima aí do limite de isenção, pode ter valor de imposto de renda retiro na fonte também. Então, sobre o prolabore podem incidir dois tributos, o INSS e o imposto de renda retiro na fonte. Já a distribuição de lucros é aquele valor distribuído aos sócios após a apuração do resultado, verificação de que obteve lucro naquele período. Sobre esse valor, os impostos já foram recolhidos, as obrigações da empresa já foram cumpridas, então ele é distribuído de forma isenta de tributos. Você não paga nenhum valor a mais sobre a distribuição de lucros. Então, o empresário, o profissional, o advogado, ele pode tirar dinheiro da empresa de duas formas, o prolabore e a distribuição de lucros. Só é permitido distribuir lucros se o prolabore estiver sendo pago corretamente. Vamos dizer assim, tem alguma coisa específica, uma lei que impeça? Não tem, mas isso pode chamar a atenção da Receita Federal. Uma empresa que tem um único sócio, ele atua na empresa e ele só tirar a distribuição de lucros, a Receita Federal vai entender isso como uma remuneração, né, um salário disfarçado, um prolabore disfarçado de lucros, e isso pode sim implicar em problemas para você. Isso vai chamar a atenção da Receita Federal e você pode ter aí uma cobrança retroativa referente à questão de prolabore, de retirar o prolabore. Ok, já entendemos que é o porquê que o prolabore é importante, qual a diferença entre prolabore e distribuição de lucros, quando que você pode distribuir lucros, de que forma que ele é tributado. Agora
Uma pergunta também, uma dúvida muito comum: qual o valor mínimo de Prolabore? Quanto que eu preciso tirar de Prolabore da minha empresa? Não tem uma resposta correta, definitiva e única, não tem uma previsão em lei. O que é que a gente adota, né, como usual? O mínimo que você pode retirar de Prolabore, não quer dizer que está adequado, é um salário mínimo. Porém, se a gente fosse traduzir, né, o Prolabore é o salário que o sócio recebe por trabalhar na empresa. Se você fosse contratar um profissional, essa é uma forma de precificar, né, de mensurar. Se você fosse contratar um profissional para fazer o que você faz na sua empresa, qual que seria o salário dele? Essa é uma base para você ter uma ideia do quanto retirar de Prolabore. Lembrando que sobre esse valor vai incidir INSS e imposto de renda retido na fonte se ele for aí acima de 2 salários mínimos, que é o limite de isenção lá na tabela progressiva do imposto de renda, né? Então, o que a gente recomenda? Evite declarar valores muito baixos só para cumprir tabela. Vou tirar um salário mínimo e tá tudo certo. Talvez essa não seja a prática ideal, porque a Receita Federal talvez possa em algum momento perceber que isso não está condizente com a realidade, mas a gente não tem aí um valor ideal, né, correto. Então cabe aqui analisar a sua atividade, tratar com bom senso e lembrar que sobre esse valor é que vai ter reflexo os benefícios do INSS. Por exemplo, se você é mulher, é uma advogada que trabalha como PJ, engravidou, vai tirar a licença maternidade, o valor da contribuição que você vai receber de licença maternidade vai ser correspondente ao valor de Prolabore que você está recolhendo aí ao longo do tempo. Então, esse é um dos reflexos, né? Um benefício, um auxílio-doença, a aposentadoria em si, tudo isso vai ser reflexo do seu salário de contribuição para o INSS, que no caso do empresário é o Prolabore. E agora falando em questão de valor do INSS, especificamente para os advogados, se a sua empresa for do regime do Simples Nacional, você vai recolher, sua empresa vai estar no anexo 4 do Simples Nacional, e nesse anexo, a alíquota de tributo geral ela é de 4%, é o anexo mais barato do Simples Nacional, vamos dizer assim, mas tem um pequeno detalhe. Sobre o INSS, da folha de pagamentos, e no caso, se você é um advogado autônomo, né, que trabalha só você na sua empresa como pessoa jurídica, o INSS é sobre o seu Prolabore. Sobre a folha de pagamento, sobre o INSS do Prolabore, vai ter a incidência do INSS patronal, que é de 20%. Então, além do 11% que você já paga, que qualquer profissional paga normalmente sobre a folha de pagamentos, sobre o Prolabore, para o advogado que está no regime do Simples Nacional, que é o caso da maioria dos advogados que trabalham como pessoa jurídica, você vai ter a incidência do INSS patronal. Então, você já precisa ter a noção de que vai ter esse custo aí além, né? Além dos 11% em geral, vai ter mais 20% de INSS patronal sobre o seu Prolabore. Isso é obrigatório, não tem como fugir desse recolhimento, então você já prevê aí no seu faturamento, na sua tabela de precificação, que sobre o seu Prolabore vai ter essa questão do INSS 20%, que é o INSS que a gente chama de INSS patronal, né? Específico aí das atividades do anexo 4 do Simples Nacional, que é o caso da atividade de advogado, certo? Se você trabalhar em outro regime tributário, tiver uma outra atividade de outro anexo do Simples Nacional, pode ser que tenha alguma diferença, mas para quem trabalha como advogado especificamente desenvolve essa atividade, o INSS é recolhido dessa forma, tá certo? Quais são as vantagens, né? Então, a gente já analisou aí tudo que envolve a questão de Prolabore para quem trabalha como advogado. Quais as vantagens de organizar o seu Prolabore? Reduz o risco de autuação fiscal, de chamar a atenção da Receita Federal por não estar recolhendo Prolabore, por exemplo. Permite, viabiliza, você fica tranquilo para distribuir lucros sem tributação, porque você já está recolhendo Prolabore, apurou lucro, pode distribuir esses lucros sem medo. Facilita o seu planejamento financeiro e aposentadoria e os benefícios, né, que eu mencionei, licença maternidade, auxílio doença, precisou, enfim, de qualquer auxílio do INSS, você já sabe sobre qual valor que ele vai incidir, e ajuda a manter a sua credibilidade e regularidade com um CNPJ saudável, né, regular, para
atuar aí no mercado para atender os seus clientes, para atender outros escritórios de advocacia, tá certo? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha esclarecido alguns pontos para você. Se tiver alguma dúvida específica, deixa comentário aqui nesse vídeo, a gente vai respondendo aos poucos, tá certo? Se precisar de alguma ajuda mais especializada, a Santa Contabilidade está à disposição. Nós somos especialistas em contabilidade para advogados, temos diversos clientes advogados na nossa carteira e estamos com certeza prontos para te atender, tá certo? Continua acompanhando os nossos conteúdos, um abraço e até o próximo vídeo.